Olá, queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Eduardo Quintela e estaremos iniciando nossa videoaula de empreendedorismo e inovação. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Eu vou aproveitar aqui a oportunidade que nós estamos trabalhando no ambiente virtual e vou recapitular o assunto. Afinal, foram apenas 2 aulas efetivamente dadas presencialmente, então eu vou passar novamente todos os assuntos, tá? E fica registrado aí de forma virtual, de forma que vocês consigam estudar melhor para a P1, ok? Outra informação importante é que para as pessoas que foram, para os alunos que foram, que não faltaram, eles não precisam fazer as atividades, tá? Das aulas 1 e das aulas 2. Não é necessário porque já fizeram essas atividades. Como é que eu vou saber quem fez, quem não fez? Na presença. Quem teve presença registrada, tá? A kit com essas atividades das aulas 1 e 2, certo? A partir da aula 3 para frente, ou seja, os conteúdos que eu não dei presencialmente ainda, aí sim, todas as atividades vão passar a contar, ok? Então, assim, está aqui nessa primeira página a ementa com as datas previstas, não tem necessidade de eu ler, tá certo? As informações de slide, inclusive, que tem muito texto, vocês dão pausa e vocês mesmos podem ler, tá certo? Então, na aula de hoje, teremos a motivação e o perfil do empreendedor como foco, certo? Será visto um breve contexto, esses itens que estão aqui no slide, né? Um breve contexto, o perfil, o que seria, como é o comportamento do empreendedor, que figura é essa que a gente chama de empreendedor, como ele se comporta, como ele pensa, tá? O que o motiva. Quando a gente fala que a motivação, isso eu falei bastante em sala de aula, né? A motivação como principal motor do empreendedorismo, temos que pensar que nada mais é do que um sonho, tá? Aí lembrem-se daquela história lá que eu contei do jogador de futebol, aquele cara que faz ele acordar cedo, deixar de ir para festa e treinar tanto, se machucar e voltar a treinar. É o sonho dele, tá? Então, temos que pensar na motivação e vamos falar muito sobre isso no nosso curso de empreendedorismo, que é a questão da motivação como combustível, tá? Para um empreendedor. E no caso aí a atividade em sala, que quem esteve presente já fez, certo? Então, próxima slide aqui, vamos assistir um vídeo, tem o link aí, tá? Mas de certa forma eu vou aproveitar e já vou passar logo para vocês aqui, porque não precisa estar... não precisa... Olá, tudo bem? Você sabe o que é empreendedorismo? Não? Bom, o termo empreendedor surgiu na França entre os séculos 17 e 18, designando pessoas ousadas que buscavam novas formas de agir, fazendo progresso econômico. A palavra empreendedora vem do francês e quer dizer aquela pessoa que assume riscos e começa algo novo. Segundo o Sebrae, entende-se como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Ainda diz que seria... Vejam que já tem vários conceitos aí nesse vídeo, né? O empreendedor é aquela pessoa que vê o que as outras não conseguem ver, que consegue enxergar oportunidades antecipadamente na frente dos outros, tá? Tem muitos conceitos aí importantes, depois vocês podem dar uma olhadinha com calma nesse vídeo que tem muita coisa. Eu peguei esse vídeo exatamente por causa disso, tá? Por que, e aí novamente, por que ele surge ali no século XVIII? Né? O que estava acontecendo no mundo no século XVIII? Lembrem-se que eu cheguei a mostrar em sala de aula que foi a Revolução Industrial, né? Antes disso, não havia tanto desenvolvimento de inovação e tecnologia, de certa forma, né? Guardadas as devidas proporções, como nesse período aí, a partir do momento em que se começou a produzir em escala industrial, se começou a produzir em série. Foi quando a gente começou a ter ali a figura do capitalista, ou seja, aquela pessoa que tem dinheiro para financiar as coisas, e a figura do empreendedor, que é aquela pessoa que tem as ideias, que precisa de uma pessoa financiadora para poder impulsionar essas ideias. Vamos em frente.
empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador, que produz novas ideias através da confluência entre criatividade e imaginação. As principais características de um empreendedor são iniciativa, visão, coragem, firmeza, decisão, atitude de respeito humano, capacidade de organização e direção. Lembrando que, falando assim desse jeito, é praticamente como se o empreendedor fosse um super-homem, né? Uma super-mulher. É mais ou menos por aí no mundo dos negócios, tá? É mais ou menos por aí mesmo. Se bem que vamos guardar aí, fazer uma ressalva, que vai acontecer uma aula sobre as características do empreendedor, certo? Então, isso é detalhado, tá? Sobre o comportamento do empreendedor. Então, assim, isso aqui são algumas características, mas existe toda uma sequência de comportamento do empreendedor, que são as CCS, que a gente vai ver nas próximas aulas. E muito mais. Mas não é todo mundo que tem todas essas características. Então, nem todo mundo é empreendedor. Não, as pessoas podem não nascer com o dom de empreender, como Silvio Santos, por exemplo. Mas elas podem se moldar e acabar se tornando um grande empreendedor. O empreendedorismo busca a autorrealização de quem utiliza este método de trabalho. Estimula o desenvolvimento como um todo, apoiando a pequena empresa, ampliando a base tecnológica, criando novos empregos e mercados consumidores. Agora vamos conhecer alguns dos grandes empreendedores do mundo. São algumas pessoas que impactaram o mundo de alguma forma como empreendedores. E você, vai impactar o mundo de agora em diante? É muito importante que a gente pense no empreendedorismo como um motor do desenvolvimento e da inovação, tá certo? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em produtos ou novas tecnologias, a gente está se deparando essencialmente com o empreendedorismo. Então vamos lá, ele está associado ao desenvolvimento econômico e inovação, produzir descontinuidades cíclicas. Eu falei também isso em sala de aula. O que é uma descontinuidade cíclica? Certo? É algo que é criado e aí ele vem sendo utilizado como padrão. Vamos pensar num exemplo prático, a máquina fotográfica de filme, certo? Ela foi desenvolvida ali há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, foi aprimorada e veio sendo utilizada durante décadas. Algumas melhorias, sim, passou a ser automático, alguma coisa ali, mas continuava usando filme, certo? Durante décadas isso se manteve da mesma maneira. Até que um dia surgiu a tecnologia digital. O que foi que a tecnologia digital fez com as máquinas de filme? Ela descontinuou, né? Ela surgiu de forma a fazer uma disrupção nessa tecnologia que estava existindo. Então, isso tem muito a ver com o empreendedorismo. A partir das ideias dos empreendedores, algumas tecnologias podem ser aprimoradas, outras podem surgir como algo que venha a fazer uma disrupção naquilo que já existia, né? Fazendo até mesmo o desuso. Então, temos vários exemplos disso. A gente pode falar aqui da máquina de escrever, só o computador em si já causou uma disrupção e uma descontinuidade em vários setores da economia, certo? Então, seriam essas bases, né? A inovação, assumir riscos e o rompimento de paradigmas. O rompimento de paradigmas é exatamente isso, é essa descontinuidade em algo que já vem servindo, que já vem funcionando como padrão, ok? E por que os riscos? Porque quando você está criando algo novo, você não tem a absoluta certeza de que aquilo vai dar certo. Então, é muito comum se perder dinheiro em processo de inovação. E aí, como é que vocês estão achando até agora? Estão conseguindo compreender
Caso vocês tenham alguma dificuldade, basta voltar ao vídeo e assistir quantas vezes vocês precisarem. O GEM, que monitora globalmente a atividade empreendedora através de pesquisa, ele tem um manual, e desse manual tem aqui um conceito que eu considero bem sólido para explicar o que seria o empreendedorismo. Esse aqui vale a pena ler, né, pessoal? Qualquer tentativa de criação e desenvolvimento de novos negócios ou criação de novas empresas, como trabalho por conta própria, uma nova organização empresarial ou expansão de uma empresa já existente por um indivíduo, uma equipe de pessoas ou um negócio estabelecido. E isso seria considerado empreendedorismo. Qualquer ação, né, no sentido de criar um negócio, vamos pensar assim, qualquer ação no sentido de criar um negócio lucrativo, tá? Não, fazer empreendedorismo sem lucro, sem pensar no lucro, não é empreendedorismo, tá? É diferente daquele conceito que eu passei lá, que eu vou depois explicar melhor, é diferente do conceito de inovação. Só resumindo aqui, né? A inovação, como eu falei, ela só passa a ser inovação a partir do momento que o mercado aceita aquele produto inventado, né? Lembrando disso? Antes de ser aceito, ele é só uma invenção. Nesse sentido aqui, dar errado não significa que a pessoa não está fazendo empreendedorismo. O erro, tá? Ele é aceito como um resultado também pelo empreendedor. Então, veja que essa frase ela fala na tentativa, olha, qualquer tentativa. Então, isso resume bem. O empreendedor, ele tenta e tenta novamente, ele planeja, ele pensa. Então, ações no sentido de criar negócios que gerem lucro, sempre com a ideia de ganhar dinheiro, certo? Ações no sentido de criar negócios lucrativos são essencialmente ações empreendedoras. E é exatamente sobre a motivação do empreendedor que nós vamos falar agora. Aqui tem algumas características, como vocês podem ver. O que eu consigo destacar aqui como perfil de empreendedor de sucesso? É a questão do sonho, tá? O modelo de uma pessoa que influencia é o sonho. O empreendedor, ele deseja alguma coisa que alguém já conseguiu. E normalmente é um sonho difícil de alcançar, que causa uma situação de desafio, certo? Para isso ele tem que ter a iniciativa, a autonomia, ser uma pessoa confiante, energética, assim, né? Firme nos seus objetivos. Essa questão de trabalhar sozinho ou não, vamos pensar o seguinte: mesmo que haja um grupo de pessoas, cada um é um empreendedor individual, tá certo? Então eles podem sim ter um grupo de empreendedores, mas normalmente as ações dos empreendedores elas acontecem de forma individual. Vamos pensar sempre assim. Então um empreendedor trabalha sozinho, podemos dizer. Perseverança e tenacidade seria essa energia, né? Essa questão de não desistir. E como eu já falei antes, o fracasso ele é apenas um resultado. Isso é muito importante, pessoal. Tá? O empreendedor ele não desiste. Mesmo que ele fracasse, ele tenta novamente. Tá certo? E energia, um trabalhador incansável, tá? Se dedica. Basicamente, essa é um resumo aí das principais características, ou seja, do perfil dessa pessoa chamada de empreendedor. Avançando sobre as características de um empreendedor, sobre o perfil de um empreendedor, tá? Podemos ver que é uma pessoa que estabelece metas antes de mais nada. O que diferencia uma meta de um sonho? Sonho é você desejar algo. Meta é você se planejar para conseguir algo que você deseja. A diferença, por exemplo, vamos falar um carro. Eu quero comprar um carro, isso é um sonho. Eu vou comprar um carro que custa tanto daqui a tanto tempo. Isso é uma meta, tá? Então o empreendedor ele faz exatamente isso, ele se planeja, ele sistematiza e ele tem dessa maneira ele consegue ocupar esse espaço aí no mercado, ele consegue descobrir novos nichos de mercado, ele consegue se antecipar. Seria a intuição do empreendedor que faz isso, tá? Tem técnicas, na verdade, né? Que inclusive veremos aí ao longo do curso. Vamos lá, ele tem esse comprometimento, ele acredita no que faz, ele cria situações. O que seria criar situações para obter feedback? Feedback é o retorno, né? Por exemplo, ele fazer uma pesquisa de mercado antes de lançar um empreendimento, por exemplo.
Tá? Vamos supor que o empreendedor ele queira abrir uma loja de comida. Tá? Então ele tenta aí sentir o mercado para ver se aquela comida vai ser aceita, seja por maneira de pesquisa pessoal, seja oferecendo gratuitamente uma comida em algum lugar de grande circulação, e com isso ele pega o telefone das pessoas e pede para as pessoas preencherem um formulário. Tem várias maneiras de criar situações para obter feedback. Isso é só uma delas. Então, resumindo, como perfil, né, do empreendedor, é uma pessoa que tem essas características de estabelecer metas, ter uma forte intuição, é um cara comprometido, e também ele pode utilizar de técnicas de criar situações aí para aprimorar a sua percepção do que seria aceito pelo mercado. Seguindo ainda sobre as características do empreendedor, no caso não as CCS, que veremos com detalhes, mas o perfil em si do empreendedor, vemos que ele é um sonhador, né? Aquele cara que consegue transformar os sonhos em metas, por isso que eu falo aqui sonhador realista. Líder, tá? A liderança é uma característica que não é comum a todas as pessoas. A liderança ela pode ser inclusive amadurecida, né? Numa pessoa que não tem esse perfil, ok? Então isso é uma característica de empreendedor. Todo empreendedor necessariamente tem que ter característica de liderança. Certo? Suas ações são orientadas para o futuro, a longo prazo, também a médio prazo. Ele faz um planejamento a longo prazo e estabelece prazos intermediários entre esse longo prazo. Isso é sistematização de uma meta, certo? Medidas de desempenho, eu cito aqui o dinheiro, mas poderia ser também produção, por exemplo, mas normalmente o dinheiro ele é aceito como uma das medidas do desempenho porque o empreendedor ele faz para ganhar dinheiro, o lucro. Tá? Então não adianta você produzir, tem unidades de referência de muita produção e ficar lá com esse estoque encalhado, por exemplo. Então o lucro ele é uma medida de desempenho. Tá? Isso é muito importante, essa outra característica que seriam as relações públicas. Certo? Empreendedor é aquele cara que tem realmente muito contatos, amizades, redes de conexões, relacionamentos. Ele é uma pessoa influenciadora, certo? E, antes de mais nada, é um conhecimento profundo no ramo em que atua. Ter visão para um empreendedor é algo importantíssimo. Já foi falado aqui que o empreendedor é uma pessoa que consegue visualizar e se antecipar às coisas. Então, isso é ter visão. Dentre essas características que vemos aqui, eu gostaria de ressaltar essa última, certo? Que ele não é um aventureiro, ele assume riscos moderados. Tá? Apesar de ele considerar o fracasso como sendo um possível resultado, e isso sim está sujeito, né, uma vez que ele assume riscos, mas esses riscos são, vamos chamar assim, de calculados. Tá? Na medida em que o empreendedor ele faz alguma ação, ele procura sistematizar essa ação para poder ter a maior segurança possível, uma vez que dinheiro está sendo envolvido. Tolerância à ambiguidade. O que seria isso, gente? Resumindo, tá? É segurar a pancada nos momentos difíceis. Vejamos hoje, por exemplo, né, com essa epidemia aí do coronavírus, imagina aquelas pessoas que acabaram de abrir um empreendimento e se deparam com uma situação dessa, portas fechadas. Como que um empreendedor consegue lidar com as adversidades? Tá? Isso é ser tolerante à ambiguidade. Ir na direção contrária à correnteza. Tá? Enquanto todo mundo está pensando que tudo está ruim, ele encontra uma oportunidade, de repente até de ganhar ainda mais, tá, com isso. Infelizmente, em algumas situações de emergência, algumas pessoas ganham dinheiro em cima da desgraça das outras, mas não é disso que eu estou falando, tá, gente? Eu estou falando em visualizar oportunidades, por exemplo, como aquela dona de uma rede de hotéis que, diante da crise de 2009, ela tinha dinheiro guardado e comprou vários terrenos e construiu, porque naquele momento o terreno estava mais barato e mão de obra estava mais baixa, então ela percebeu que aquele era o momento de investir. Outra possibilidade é aquela pessoa hoje que está ganhando muito dinheiro com entregas. Tá? Então, isso é ser tolerante à ambiguidade. Ele não se abater diante das dificuldades e transformar isso em algo positivo.
E agora falamos da motivação como talvez um dos mais importantes aspectos do perfil de um empreendedor. Tá? É interessante nesse slide que ele mostra que a motivação ela serve para atingir a meta. E eu já falei anteriormente que a meta é algo que é metrificado, ele tem um tempo e ele tem um valor. A questão aqui, que ainda consegue destrinchar ainda mais esse quesito motivação, é que quando você sistematiza as informações para você conseguir, sistematiza os esforços, né, para conseguir atingir uma meta, você tem que ver assim, como que eu consigo ser mais eficiente? Lembre-se que eu falei também em aula da diferença entre eficiência e eficácia, tá? Vamos lá, eficácia é você conseguir atingir um objetivo. Eficiência é você conseguir atingir esse mesmo objetivo, só que gastando menos dinheiro, menos tempo ou menos esforço. Tá? Então, destrinchando aqui a motivação, nós temos principalmente esses 3 tópicos que mostram essencialmente que a motivação ela tem que ser direcionada para atingir uma meta de forma mais eficiente. Então, a gente vai ter esses aspectos de qual a intensidade desse esforço despendido, qual a qualidade, né, desse esforço, qual a direção que você está indo, será que você está indo na direção correta e como que você está sendo persistente, porque às vezes você pode até atingir o seu objetivo, mas você gastou muito esforço, tá? Então, essa motivação do empreendedor, quando bem direcionada, ela pode ser bastante eficiente. Pessoal, chegamos ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. Para fixar melhor o assunto, teremos uma atividade. Fiquem atentos ao prazo de entrega e até a próxima. FAM, sua carreira começa agora.